Senhor, nós viemos aqui a este lugar para Te adorar, viemos aqui para olhar para Ti, olhando para a Tua Palavra. É ela que nos permite ver quem Tu és, o Teu caráter, as Tuas características, o Teu modo de ser e de pensar. E é a Ti que nós queremos ouvir, é a Ti que queremos ver, então rogamos que Te mostres a nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar e abrir a Bíblia no Salmo 90. Salmo 90. Nós vamos ler agora os primeiros 2 versículos deste Salmo, que tem um título que nós acreditamos que faz parte dos manuscritos originais. Este título que nós lemos aqui, Oração de Moisés, homem de Deus, foi escrito e acreditamos que Deus queria que fosse escrito. Que nós soubéssemos que esta oração que nós vamos ler agora, sobre a qual vamos meditar, ela foi escrita por Moisés e que ele tinha esse título, homem de Deus. Ele tinha essa descrição, ele foi conhecido dessa forma, homem de Deus. O Salmo começa então desta forma: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pensar em Deus é esse caminho para o equilíbrio que todos nós precisamos e acredito que todos nós queremos, buscamos. Um equilíbrio que um dos sinónimos da sabedoria, nós ouvimos a semana passada, um dos sinónimos de equilíbrio e dessa paz está ligado à sabedoria. Foi um tema que nós estudamos nestes últimos dias. Interessante uma expressão que existe no Salmo 73, quando Asaf, depois de viver uma experiência muito difícil, de certo desespero, de desânimo, de grande frustração, o Salmo 73 é um desabafo e é um testemunho de um homem triste e, a certa altura, parece que desesperado. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei, diz na minha versão. E esta expressão atinar está relacionada com a ideia de compreender, de discernir, de perceber, de saber, de conhecer com a mente. Um dos sinónimos deste verbo hebraico é ser inteligente. Alguém que entra no santuário de Deus, no lugar onde Deus está a revelar-se, a mostrar quem Ele é. É alguém que é capaz de atinar, de ser mais inteligente, de ser sábio, estar na presença de Deus, buscar a Deus, de pensar em Deus, e nós queremos fazer isso hoje mais uma vez. Pensar em Deus, levar os nossos pensamentos para o Senhor, considerá-lo, discernir quem é Deus, buscar esse equilíbrio, essa sabedoria, no fundo, atinar. Antes que os montes nascessem, antes que se formassem a terra e o mundo e tudo o que neles há. De eternidade a eternidade, o Senhor, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele é Deus. Somente este é o Deus verdadeiro, o Deus que nós queremos conhecer melhor, conhecendo a Sua Palavra. Este Salmo, o Salmo 90, ele inicia o 4º livro desta coletânea de livros que é o Saltério. O livro dos Salmos é composto por 5 livros e que os judeus estudiosos e quem os compilaram veem uma ligação com o Pentateuco, com os 5 livros do início da revelação de Deus, da Torá, da lei. Os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
É como se nós aqui estivéssemos realmente a pensar no tempo de Deuteronômio, de Números, antes de Deuteronômio. Neste quarto livro, a pensar em Moisés e naquilo que ele viveu no tempo ali no deserto. E aqui a ênfase deste quarto livro, que começa então no Salmo 90 e vai até ao Salmo 106. No 107 já começa o quinto livro, equivalente então seria ao livro do Deuteronômio. Mas neste quarto livro é como que uma referência àquilo que se passou no tempo do deserto, depois da saída do Egito. A ênfase está na segurança e na certeza que o povo de Deus tem de saber que Deus, o Deus da aliança, é o Rei Supremo, é o soberano Senhor, é o Deus que está acima de tudo e de todos, e cuja fidelidade soberana garante todas as promessas que Ele fez, das suas alianças, especialmente para nós hoje, da nova aliança. E há aqui um objetivo nesta oração que fica claro, especialmente pela parte final, que é pedir a Deus que tenha compaixão dos frágeis seres humanos que vivem num universo amaldiçoado pelo pecado. Então Moisés começa este salmo com uma reflexão sobre Deus, sobre a sua eternidade, Deus que não tem princípio nem fim. E depois então ele expressa, como vamos ver já a seguir, os seus pensamentos sombrios sobre as tristezas e sobre a brevidade da vida, na sua relação com a ira de Deus, e conclui então com um apelo para que Deus permita ao seu povo uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida significativa. Portanto, este salmo terá sido composto durante aquele tempo em que a geração mais velha dos israelitas tinha deixado o Egito, estava a passar o tempo em que eles iriam morrer. Estavam à espera de morrer, porque Deus disse que eles iriam morrer. Não os matou imediatamente por causa da sua incredulidade, mas disse que eles não iriam entrar na terra prometida, iriam morrer toda aquela geração. Então isso demorou 40 anos e eles foram morrendo. E é este o tempo, este é o contexto, é esta a circunstância em que este salmo foi escrito. Alguns temas que estão aqui presentes. Como já vimos, o Deus eterno e como vamos ver, a frágil humanidade. Um Deus santo e um homem pecador. Outro contraste, a vida e a morte. E por fim, o sentido da vida num mundo confuso e perdido. Estas são algumas ideias deste salmo. E como já lemos os primeiros versículos, tem aqui uma expressão de louvor à eternidade de Deus. É essa característica que Deus tem de ser o Deus que é e que nunca apenas foi ou que será, mas é o Deus que é. E é sempre, Ele não tem princípio, Ele não tem fim, é o Deus que é. Foi assim que Ele se apresentou. Eu sou o que sou. E só Deus é o que é, e só Ele não precisa ser descrito por aquele que foi ou que será. Deus é. O outro tema, a partir do versículo 3 a 12, a outra divisão, a percepção da fragilidade do homem. Somos como que aprendizes e a vida é a nossa escola. Nós vamos ver essa ideia. Na primeira parte podemos ver uma ilustração de como peregrinos, como viajantes, e Deus é a nossa casa, o nosso destino final, imutável. E por fim, a última parte, a partir do versículo 13, o apelo à misericórdia de Deus. E uma imagem, uma figura que um irmão trouxe para esta última parte. Nós somos crentes e o futuro, como crentes, o futuro é nosso amigo. Mas há, portanto, aqui uma ideia muito forte nesta segunda parte do Salmo, que é a mortalidade humana e o pecado recordam-nos a brevidade da nossa vida e a necessidade da graça de Deus. E diante desta consciência de brevidade da vida, se simplesmente estavam à espera que a morte chegasse, ia passar algum tempo e aquela geração ia morrer. E que voz mais tranquilizadora se poderia ouvir do que a voz de Moisés, o homem de Deus, a falar confiantemente da morada de Israel em Deus ao longo da sua história,
Deus é o refúgio, Ele é o castelo forte, Ele é a casa onde nos abrigamos e descansamos, nós os crentes. Esta é a voz do homem de Deus. Quaisquer que tenham sido as perdas do povo de Deus, naqueles trágicos momentos de exílio, de escravidão, e foram grandes, foram enormes, mas o reconhecimento de que o Deus eterno é o nosso refúgio, a nossa morada por todas as gerações, é um ganho muitíssimo maior do que qualquer perda que possamos ter nas provações e nas aflições aqui da vida na terra. Mas antes de avançarmos no Salmo, eu gostaria que nós considerássemos novamente o título deste Salmo. Oração de Moisés, homem de Deus. Um título que aparece quando há uma referência a Moisés, por exemplo, em Josué, capítulo 14, versículo 6, há uma referência a Moisés e tem essa expressão, homem de Deus. Também Esdras, já no final da história do Antigo Testamento, lembrando da lei de Moisés, aquilo que estava escrito na lei de Moisés, em Esdras, capítulo 3, versículo 2, acrescenta esse título, essa descrição, homem de Deus. E vem esta expressão de Moisés e dessa singularidade de Moisés como o homem de Deus, embora uma expressão usada para outros servos de Deus, mas em particular para ele. E este texto em Deuteronômio 18 mostra porque que ele foi um homem tão sui generis, tão especial para Deus e para o povo de Deus. Ali ele é apresentado como um profeta que é uma referência. E Deus disse, eu hei de levantar um outro profeta semelhante a ti. Nessa passagem, então, essa referência de Moisés como aquele padrão, como o exemplo do profeta e aquele que ouve Deus e fala o que Deus disse para ele falar. E isso é destacado no versículo 18, suscitar-lhes um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É isto que é um verdadeiro profeta. Fala o que Deus ordenou. Fala o que Deus disse para falar. O que Deus falou. Aquele que falou com o Senhor face a face foi Moisés. E diz em Deuteronômio 34, nos versículos 10 a 12, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, todos os seus oficiais, toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Deus falou com ele face a face. Nunca se levantou outro igual a este Moisés. Um homem de Deus. Um termo usado mais de 70 vezes no Antigo Testamento e referia-se sempre a alguém que falava da parte de Deus. Ordenado, mandado por Deus, orientado por Deus, falava da parte de Deus. É um termo no Novo Testamento usado para se referir a Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, Paulo diz, tu, ó homem de Deus, tu, Timóteo, ó homem de Deus, e depois dá uma instrução a Timóteo sobre o que um homem de Deus deve fazer. Fugir daquelas coisas descritas anteriormente que desagradam a Deus, que ofendem o caráter do Deus eterno, e diz, segue aquilo que honra a Deus, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso são coisas de um homem de Deus. Um homem de Deus que é educado pela palavra de Deus. E é isso que está na segunda carta a Timóteo, um texto bem conhecido, no capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra inspirada, a fim de que o homem de Deus seja educado, instruído, seja capacitado, aperfeiçoado nas boas obras. Então nós podemos pedir a Deus que faça de nós, homens e mulheres dele, que falemos por ele. Este título, de certa forma, ele anima-nos a querer ser como Moisés. Eu acredito que alguns são como eu, gostariam de ver
Deus face a face, ver a imagem de Deus, ver a glória de Deus. Acredito que há essa curiosidade de querermos saber como Deus é, a sua glória, o seu brilho, o resplendor do seu rosto. Mas Deus decidiu revelar-se através de palavras que nos permitem, pelo menos a nós, na nossa geração, vislumbrar uma imagem e criar uma imagem que nos leva a louvar Deus pelo seu caráter eterno e lembrar que Ele é o lugar onde nós vamos chegar para nos proteger e para descansar. Pensar em Deus, portanto, é o caminho para esse equilíbrio, para a sabedoria, para o nosso descanso, para termos discernimento, entrar na presença de Deus, estar no lugar onde Deus habita, estar com o povo de Deus, é atinar, como nós já vimos com o exemplo de Asaf. Ter discernimento, é ser inteligente, é aprender. Então, olhando de novo para estes primeiros versículos, no meio de um mundo em mudança, vivendo como vivemos num mundo frágil, neste tabernáculo, nesta tenda frágil que é o nosso corpo, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5. É bom ouvir Moisés dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E na bênção de Moisés, lá no capítulo 33 de Deuteronômio, nós lemos assim: o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Aquela imagem de uma águia a segurar as suas crias que estão a aprender a voar. E que ela não quer, essa águia, que se magoam, que se firam, porque ama, porque cuida. E há esta imagem de Deus a dar essa proteção, esse refúgio, essa habitação. Por que que nós precisamos disso? Porque nós temos um corpo que é aqui ilustrado por Paulo como uma tenda, um tabernáculo, uma casa terrestre, e ela está a desfazer-se, e ela vai se desfazer. Este corpo, como nós o conhecemos, como experimentamos, esta vitalidade que nos permite estar aqui, e quem está aqui porque tem vida e vitalidade e saúde suficiente e o seu corpo ainda não se desfez, a sua tenda ainda está a funcionar bem, ainda está firme o suficiente para caminhar e dirigir-se a este lugar, mas um dia ela vai se desfazer, essa tenda vai passar. Mas nós sabemos que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta é a confiança que estes primeiros versículos do Salmo nos dão. Deus é a nossa casa, Ele é o nosso refúgio, Ele é esse edifício, é Deus. É por isso que neste tabernáculo nós até podemos gemer, mas aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, revestidos de Deus, revestidos de Jesus. Versículo 2. Aspiramos ser revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 3. Se todavia nós formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E faz muito mais sentido compararmos estes versículos de Paulo e esta imagem quando lermos agora o restante, ou esta parte do Salmo, versículos 3 a 12. Então, convido os irmãos a acompanharem a leitura dos versículos 3 até 12 do Salmo 90. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos
como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Estes versículos dão-nos subsídios, dão-nos recursos para nós considerarmos a fragilidade do homem, percebermos quão frágeis nós somos. Lembrarmos que somos aprendizes e precisamos aprender, e a vida mostra-nos o que nós precisamos aprender. A vida é a nossa escola, e na escola da vida nós temos de aprender duas lições importantes. Uma delas é que a própria vida é breve e passa muito depressa, versículos 4 a 6, e por isso devemos aproveitá-la ao máximo. Versículo 12 tem essa ideia: ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos, de maneira a alcançarmos um coração sábio, sabermos aproveitar a vida ao máximo. Uma outra lição importante é que a vida é difícil, e a própria vida ensina-nos isso. A vida é difícil. Às vezes até parece que não faz sentido tanta dificuldade e sentimos-nos tantas vezes como que inúteis. E os versículos 7 a 11 descrevem essa ideia de, com tantas falhas, tantas fraquezas, o que é que nós estamos aqui a fazer? Parece tão insignificante a nossa passagem e presença aqui. Mas esta é a única forma de nós amadurecermos, é termos esta consciência de que a vida ela é breve e ela é difícil. Isto faz-nos maduros e fortes na fé. Embora todos nós agradeçamos a Deus pela ciência moderna, o desenvolvimento dos serviços prestados pelos médicos, o pessoal da saúde, qualificado, obviamente, mas nós não podemos negar a realidade da morte ou adiá-la quando chegar o momento, a nossa hora. Não dá para adiar, não dá para acrescentar um côvado, meio metro, à existência dos nossos dias. Não dá. O Senhor Jesus disse: quando chegar a nossa hora, nós não podemos fazer nada para impedir. A escola da vida é a preparação para esse momento de nos encontrarmos com o Deus que é eterno, que não termina. Mesmo que a vida termine aqui, neste tabernáculo, nesta tenda, neste corpo, nesta esfera que nós conhecemos, ela vai continuar e vai continuar para sempre na presença do Deus que é eterno. E sem Ele e sem um relacionamento com Ele, nós não podemos aprender essas lições sem ouvir a palavra dEle, sem estar em contacto com o povo dEle, que prega, que é verdadeiro profeta, que fala o que Ele manda que seja falado. Não dá para aprender a viver de forma útil, de forma significativa. Não dá para passar nos testes que precisamos fazer para chegar ao nosso destino final. Sem Deus, nós não conseguimos, não podemos fazer nada. O versículo 3 diz: reduzes o homem ao pó. É uma expressão diferente daquela que aparece lá em Gênesis capítulo 3, onde nós lemos: foste formado da terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. É uma outra palavra, uma outra expressão, mas sem dúvida que há aqui uma ligação com Gênesis 3. A humanidade vive debaixo de um decreto soberano de morte e não pode escapar dele. Nós vamos nos desfazer. Não só Moisés diz isso, Paulo diz isso, em 2 Coríntios. Este corpo, este tabernáculo, esta tenda vai se desfazer. Tu reduzes o homem ao pó. A humanidade está debaixo desse decreto soberano. Não dá para escapar. Versículo 4 diz: por 1000 anos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite.
E o uso que o apóstolo Pedro faz deste versículo traz muita luz ao significado desta passagem. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se quiserem abrir e comparar o contexto em que aparece esse versículo, essa citação, quando Pedro diz: amados, há uma coisa que não deveis esquecer, e ele então cita este versículo, esta ideia: para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E o contexto em que aparece esta ideia é no versículo 4 de 2 de Pedro 3, onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta desafiadora. Ele não disse que iria voltar, ele não disse que iria regressar à terra e iria ser visto de novo. Onde está? Onde está esse que disse que iria voltar? O versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E já se passaram 2000 anos, desde que Ele disse, ou um pouco mais de 2000 anos, acredito que, na verdade, pensando bem, um pouco menos, né? De 2000 anos, desde que o Senhor Jesus disse e instituiu essa expectativa no coração dos seus discípulos de que Ele iria voltar. Ele subiu e disse, um anjo, da mesma forma que o viste subir, ireis vê-lo descer e todo o olho verá. Mas por que Ele demora? Por que Ele retarda? Por que já se passaram mais de 1000 anos, ou quase 2000 anos e o Senhor ainda não voltou? Aqui mostra porque Ele é amável, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele tem misericórdia de nós, dos nossos queridos, das pessoas às quais nós temos acesso, a quem nós podemos falar de Deus, do Deus que é Salvador. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, Ele é longânimo, tem sido conosco e por isso Ele ainda não cumpriu essa promessa do retorno. Ele tem esperado para que haja arrependimento. Aqueles que ouvem, aqueles que entendem, aqueles que olham para Deus, aqueles que ouvem Deus, que se arrependam e que se convertam e que pensem em Deus e que contemplem Deus e que ouçam Deus e que sirvam a Deus. A expressão como um sono, versículo 5, a humanidade vive a sua existência como se estivesse a dormir ou em estado de coma. Essa ideia do sono. Nós estamos como que anestesiados ou em coma. Precisamos ser despertados. Nós somos mortos espiritualmente. As pessoas à nossa volta que não pensam em Deus, não querem ouvir Deus, falar com Deus, falar de Deus, são pessoas que estão a dormir. E dormir é sinônimo de morrer. E há como que um sono que prevalece, um estado de coma, falta de consciência da verdade, da verdadeira realidade, do que é real. As pessoas são insensíveis à brevidade da vida e à realidade da ira de Deus. Há uma insensibilidade, há um sono, um torpor que permeia a nossa sociedade, os nossos relacionamentos. E nós temos todos essa tendência ao torpor, ao sono, à inconsciência, à insensibilidade. Versículo 6 diz: de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. As pessoas são insensíveis a essa consciência da brevidade da vida, mas é como uma pequena flor, uma simples flor, que de manhã está bonita e vistosa e viva, e ao fim do dia já está murcha e seca. O Salmo anterior, o Salmo 89, traz esta imagem também. O Salmo 89, se quiserem olhar no versículo 47, diz: lembra-te como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há? Esta pergunta é que é de grande ajuda para nos entender, ajudar a lembrar da brevidade da vida. Versículo 48, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Nós estamos condenados a esse momento em que vamos deixar este corpo, este tabernáculo e ver o fim da nossa existência aqui na terra. E nós
não podemos ser insensíveis a esse facto. E a igreja serve, o povo de Deus serve para nós nos lembrarmos constantemente da brevidade da vida. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, nós não somos deste mundo. Mas é sério quando as pessoas são insensíveis à realidade da ira de Deus. Versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. São os nossos pecados que deixam Deus irritado, irado. E Ele conhece cada um de nós, os nossos caminhos. Algumas passagens importantes que são paralelas a esta ideia aqui dos versículos 7 e 8, especialmente do versículo 8, que diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades. Tu vês os nossos pecados, tu conheces as nossas falhas, as nossas aberrações. Tu sabes qual é o nosso comportamento, muito bem, e pensamento que te ofende, aquilo que para ti é abominável. Tu conheces, Senhor. Provérbios 5:21 diz assim: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Não há caminho, não há pensamento que escape ao discernimento, ao olhar do nosso Deus. O outro texto é Eclesiastes 12, versículo 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 2,16. Haverá um dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho que foi entregue aos apóstolos. Diz aqui Paulo, o apóstolo, de acordo com o meu Evangelho. Deus há de julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, de todos os homens. Outra passagem, Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos de prestar contas. Deus coloca diante de si todas as nossas iniquidades. Ele vê, Ele não faz vista grossa, Ele sabe de cada um de nós e conhece-nos muito bem. 1 João capítulo 3, versículo 20. Deus é maior do que o nosso coração, mesmo que nós esqueçamos de algum dos nossos pecados, algumas das nossas falhas, algum dos nossos caminhos. Lembramos aqui em 1 João capítulo 3, versículo 20, que as nossas crianças, algumas delas estão a decorar e a aprender, e diz assim: Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece. E por isso, e por conhecer também, então Ele fica zangado. E diz o versículo 11, a ira do Senhor, ela rompe, ela aparece, ela é poderosa. A cólera do Senhor, ela fica evidente. E em vez de tentar explicar as maldições da vida, uma pessoa sábia reconhecerá a ira de Deus contra o pecado, o seu pecado, como a causa principal de todas as aflições e, consequentemente, aprenderá a temer a Deus. Lembrar que Deus se zanga, que Deus se ira e que todo o sofrimento, todas as angústias são causadas pelo pecado, o nosso pecado. Nós somos pecadores, não há um justo nenhum sequer. Não há um inocente, por mais novo que seja, não há inocentes aos olhos de Deus. Não há um justo, não há ninguém que possa dizer, eu não tenho pecado. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus, todos carecem da sua gloriosa compaixão e bondade. Versículos 7 e 8 mostra que somos consumidos pela tua ira. É por isso que nós morremos. É por isso que voltamos ao pó. É por causa do pecado e porque Deus ficou irado com o pecado. E por isso que há a morte e há o sofrimento provocado pelo
afastamento do corpo, da alma, disso nós não nos livramos. É o furor de Deus que nos conturba, que nos perturba, porque diante dele estão todas as nossas iniquidades e sob a luz do seu rosto os pecados não ficam ocultos. Por isso a morte entrou na vida, na terra, e os nossos anos terminam, diz o versículo 9, como um breve pensamento. Na verdade, a língua original traz um suspiro, não um pensamento, mas um suspiro, um som, um rosnado, um ronronar, um som, um suspiro. Há quem fale da panela da morte. Não sei se já ouviram essa expressão para alguém que está a morrer e com problemas respiratórios, e já é identificado como aquele som que está a preparar a pessoa, ou a indicar que a pessoa vai morrer passado algumas horas. Há quem lhe chama panela da morte, um suspiro. Antes de soltar o espírito, o corpo dá esse suspiro, um breve suspiro. O versículo 10 fala de 70 ou 80 anos, embora Moisés tenha vivido até aos 120 anos, nós lemos em Deuteronômio 34, 7, que no caso dele não lhe terem sido ou escurecido os olhos, nem se lhe tenha abatido o vigor. Já naquele tempo a vida humana era, e nos nossos dias é, mais breve, não dura 120 anos normalmente, e é vivida debaixo da ira de Deus. Deus está zangado com a humanidade, sim. E por isso a morte continua a existir, as doenças, as guerras continuam a existir, Deus continua a exercer o seu juízo sobre a humanidade, e alguns crentes, alguns filhos de Deus são apanhados nessas enxurradas da ira de Deus que Ele lança sobre a humanidade. E por isso há morte, há destruição, há doença, há aflição, porque Deus continua zangado e irado com a humanidade. Nós ficamos espantados com o facto de tudo passar tão rapidamente, tão depressa, como diz aqui no versículo 10, tudo passa rapidamente, nós voamos. Por isso, esta é a hora de pedir a Deus sabedoria para nós nos tornarmos bons alunos da nossa escola. A escola que nos traz provações e tentações, para nós nos tornarmos bons mordomos do nosso tempo, das oportunidades que nós temos de aprender a agradar a Deus. Esta é a hora. Hoje é dia. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas atentem, ouçam o que o Espírito diz. É tempo de pedir a Deus sabedoria para realmente sermos bons alunos nesta escola da vida, bons mordomos do tempo que nós temos. Por isso, esse pedido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Somos aprendizes, queremos ser bons alunos. Ensina-nos, Senhor. Esse é o desejo que Deus tem, e por isso há uma expressão em Deuteronômio 32, versículo 29, tomara fossem eles sábios. Deus a dizer, através da sua palavra, tomara fossem sábios. Então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Uma pessoa sábia pensa no fim da sua vida aqui. Tomara fôssemos todos nós aqui sábios o suficiente para considerarmos a brevidade da nossa vida, o fim dos nossos dias e o que acontecerá depois do último suspiro. Com quem vamos estar, com quem vamos ter que falar. Tomara sejamos todos sábios aqui para prestarmos atenção à palavra de Deus que nos quer preparar para esse encontro. Contamos os nossos anos, essa é a tendência da nossa cultura, contar os anos. Não é muito comum contarmos os dias, como este salmo nos ensina, como Jesus nos ensina, basta a cada dia o seu mal. É o que Jesus nos ensina, viver dia a dia, cada dia. Mas todos nós temos de viver um dia de cada vez e nós não sabemos quantos dias nos restam. Uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, com sentido, é uma vida composta de dias bem-sucedidos que honram o Senhor. É assim que se vive uma vida com sucesso.
é agradando a Deus, procurando viver de acordo com a sua vontade. Porque a sabedoria repudia a autonomia. Autonomia é isso, eu basto-me, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Isso é autonomia. A verdadeira sabedoria repudia a autonomia e concentra-se na soberania e na revelação do Senhor, em quem Ele é e do seu caráter eterno, e pensa na eternidade. Isso é ser sábio. Então depois vem a oração e podemos ler os últimos versículos, versículos 13 até 17. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É um apelo à misericórdia de Deus. Saber que se somos crentes, se nós temos fé no Senhor, se somos dele, o futuro é nosso amigo, está do nosso lado. Não podemos nem devemos temer o futuro. Então esta oração final, ela enfatiza a compaixão e o amor de Deus, um amor infalível, um amor que não falha. O seu plano de nos dar alegria e satisfação, prazer nele, em cada dia podemos nos alegrar no Senhor. Mesmo no meio de problemas, da rotina, das frustrações, das crises, das doenças, é possível ter alegria e satisfação. Deus tem essa capacidade de fazer com que a vida que vivemos aqui tenha valor, que ela conte realmente para a eternidade. Deus tem essa capacidade de nos usar e de nos capacitar a fazermos coisas que contem, que tenham algum valor para a eternidade. Quando Jesus é Salvador e Senhor de uma vida, o futuro então é amigo dessa pessoa. Quando Jesus Cristo é o teu Salvador, quando Ele é o teu Senhor, o futuro só então assim será teu amigo. Versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Este foi o pedido de Moisés. Lá naquela época, naquela altura, mostra a tua glória. Ele disse isto claramente em Êxodo 33. Ele pediu, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória do Senhor, queria ver o brilho, o resplendor do Senhor. Mas nós sabemos que Deus trouxe-lhe um castigo e a glória daquela terra, a terra prometida, que simboliza a glória do Senhor, a terra do descanso, a terra que mana leite e mel, a terra do prazer. Moisés não iria ver. Ele desobedeceu ao Senhor. E nós lemos em Deuteronômio que o Senhor indignou-se, ficou irado com Moisés e disse-lhe, tu não entrarás nessa terra, a terra da minha glória, a terra do meu resplendor, a terra da minha bênção. Só que alguns anos mais tarde, Deus deu essa graça, esse favor a Moisés dele ver essa terra. E a partir de um monte. E não apenas a terra, ele viu o rosto do Senhor. E resplandecia esse rosto. Porque o Senhor foi transfigurado diante daquelas pessoas e entre elas estava Moisés. E o rosto brilhava como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E Moisés viu. Ele pediu, ele orou, Senhor, mostra-nos. Senhor, que as tuas obras apareçam, que a tua salvação apareça. Senhor, que a tua glória seja manifesta aos teus filhos. E o Senhor respondeu a Moisés. Demorou, mas ele viu. Ele viu a terra. Não quando ele achou que iria ver. Ele viu o rosto do Senhor. Ele viu de novo, face a face.
em Cristo. A graça do Senhor. Esta expressão é muito bonita, versículo 17. O favor do Senhor. O favor do Senhor, que pode ser traduzido por bondade, amabilidade, encanto. O encanto do caráter de Deus está principalmente descrito por Ele ser tão bondoso e paciente. Esta é a beleza do Senhor. Contemplar o Senhor na sua beleza é a sua paciência, a sua misericórdia para nós, para conosco. A sua amabilidade. O favor do Senhor implica que nós lhe queiramos agradar, no seu agrado e na sua aprovação. Que Ele nos aprove. Que Ele nos prepare, que nos capacite a sermos aprovados por Ele. Por isso esta oração confirma as obras das nossas mãos. Que não sejam apenas coisas inúteis como madeira, feno ou palha. Mas dá-nos capacidade para fazermos coisas que durem. Ouro, prata, pedras preciosas. Coisas difíceis de fazer, mas que valem a pena. Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Pela misericórdia e graça de Deus, a vida de uma pessoa pode ter valor, pode ter significado, pode ter sentido, não apenas na história, mas principalmente para a eternidade. Por isso, este encorajamento de Paulo aos irmãos também de Corinto, quando ele diz, depois de falar da ressurreição e à luz desta imagem da vida eterna, corpos glorificados, espirituais, corpos que não vão ser desfeitos, ele diz, irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. O que fizerem para o Senhor, isso vai permanecer. Então façam para o Senhor, façam como para Ele, para lhe agradar, para o servir. A vida é breve, por isso Moisés orou, Senhor, ensina-nos. A vida é difícil, por isso Moisés orou, Senhor, satisfaz-nos. É verdade que o trabalho de Moisés muitas vezes lhe pareceu fútil e por isso ele orou, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Confirma. Faz tu, Senhor, faz conosco, faz por nós, confirma. E este salmo e a Bíblia mostra-nos que Deus respondeu às orações dos seus servos, dos seus homens, das suas mulheres, do seu povo. Deus respondeu a Moisés e nós acreditamos e por isso nós também oramos e acreditamos que Deus nos responderá a nós se fizermos estas mesmas orações. Orações baseadas na palavra de Deus, na vontade dEle, de acordo com o seu querer. Então lembra-te, o futuro é teu amigo, quando Jesus é o teu Salvador, quando Ele é o teu Senhor. Só assim o futuro é amigo. Se Jesus for o teu Salvador, se Ele for o teu Senhor.